para Ivanildo é sinal de prestígio, porque a gente conversava aí antes de todos entrarem que a quantidade de coisas, né, que está acontecendo é muito grande. E a gente fazer uma escolha, né, por um momento de uma discussão que não é necessariamente uma discussão nova, mas que vem nos desafiando já desde a sua implementação, a BNCC em 2017, e ao mesmo tempo, depois de um mês, né, de reclusão, a gente ainda está conseguindo estar bastante motivado para estar estudando, para estar acompanhando debates, para estar participando de reflexões, discussões. Eu acho que isso nos coloca já, todos nós aqui presentes, numa condição de profissional, de educador diferente. Então, todos os grupos que eu tenho participado, eu tenho ressaltado o quanto a gente começou super lá em cima na adrenalina e esses grupos vêm perdendo, né? O que é natural, né? Quer dizer, está todo mundo dentro de um momento psicológico completamente atípico. A gente pode estar agora numa situação muito privilegiada, todo mundo em casa com capacidade de concentração, mas a gente sabe que a realidade da maioria dos professores é de confinamento. Para muita gente que é da escola privada, o fantasma do desemprego está batendo a porta, né? Enfim, as pessoas em casa sem, às vezes, condições emocionais de lidar, seja com seus filhos, com seus maridos, com suas esposas. Então, é um momento muito atípico, né? Então, a gente vê gente, depois de um mês afim aí de estar aproveitando esse tempo para pensar, para refletir. Então, merece aí a minha reverência, tá bom? Agora, deixa eu contextualizar muito rapidamente como é que nasceu a ideia dessa live por videochamada aqui. A gente lançou, o CEAP lançou há muito pouco tempo aí uma série chamada Desafios Contemporâneos da Docência. E o Ivanildo, tão logo começou a assistir os episódios, né, me mandou uma mensagem: pô, Bruno, legal, mas eu queria propor que um desafio contemporâneo atual para os professores é viver, sobretudo, o planejamento e a avaliação da BNCC, né? E na mesma hora eu ponderei e disse para ele que ele tinha toda a razão de que os nossos 7 episódios, fica aí o convite para quem não viu, é uma grande provocação inicial, mas os desafios da docência são muitos, de fato, né? E tão logo eu disse, vamos fazer então, e vamos conversar. E naturalmente, uma conversa de 1 hora, como vai ser aqui, a gente precisa ter a anuência de vocês de que a gente vai tratar de forma recortada. A BNCC é uma política que está implementada desde 2017, bastante polêmica ainda. Enfim, muitos poderiam ser os vértices de análise, de reflexão, de debate. Mas a gente vai fazer essa opção nesse tempo que nós temos, de focar no planejamento e na avaliação. Mas isso não impede de eu iniciar propondo para Ivanildo, na percepção dele, professor aí que dispensa maiores apresentações, muita experiência de política pública, de política educacional, da rede, né? Assessor, mestre, doutorando. Então, eu acho que a primeira coisa é fazer uma provocação mais genérica, Evanildo. Na sua percepção, para além desse recorte que a gente efetivamente vai focar, quais são mesmo os desafios contemporâneos da docência quando pensamos em BNCC, Evanildo? Seja muito bem-vindo, obrigado aí, viu, pelo seu tempo conosco. Eu é que lhe agradeço, mais uma vez a gente aqui com o CEAP, né, tentando participar desse projeto inovador, que é o Desafio Contemporâneo da Docência. Começou com esses 7 episódios e eu, como você bem falou, não poderia ficar de fora desse 8º episódio, que é essa live, e a partir daqui a gente vai começar a falar. Mas eu queria ponderar, antes da sua pergunta, essa questão do desemprego, essa questão que, para mim, o pós-Covid-19 para o professor vai ser completamente diferente. Nós estamos nos reinventando a partir de agora. Eu acredito que nada vai ser como antes, né? Essa questão que nós já víamos, e você, Bruno, muito particularmente, né, com essa questão das tecnologias, insistindo. Eu, pelo menos desde 2018, que eu vejo o CEAP insistindo nessa questão da formação do professor mobile, o professor das telas, o professor das redes, e agora chegou de uma forma muito forte, o que até então era só uma formação tangencial, agora virou algo bastante essencial
para que o professor entenda e veja, né? A maioria das escolas estão demitindo professores, né? Uma escola particular muito conhecida nossa, que nós tivemos uma reunião com o dono, 30 professores saíram, né? Aquela escola daquele rapaz, e ele colocou 30 pessoas para fora. Agora, o que é interessante é que os professores que estavam lidando bem com a tecnologia, estavam fazendo suas videoconferências com os alunos e tal, esses permaneceram. Então, nesse momento, quem estava vinculado ou tinha se preparado, ou pelo menos tinha uma rede social grande, né, com muitos seguidores e conseguia ser um influenciador de qualquer maneira, esses tiveram seus empregos assegurados. Então, isso muda radicalmente a forma como que a gente educa, como a gente faz política pública, porque o professor agora vai também passar a ter que ter um nível não só de comprometimento, de competência no seu lidar com o objeto de conhecimento, mas ele vai ter que também, em um determinado momento, ser um influenciador em rede social para poder também, né, ter os seus empregos garantidos. Isso é uma tendência que se mostrou agora aí nessa pandemia. Mas em relação à Base Nacional Comum Curricular, e aí eu vou falar, tudo que eu vou falar, eu queria recortar que é sempre anterior à base, né? Anterior à pandemia, que eu acho que depois da pandemia as variáveis elas tendem a mudar, as políticas públicas tendem a mudar, tudo tende a mudar. Então, pensando em pré-pandemia, a base estava sendo discutida, estava sendo pensada para que o professor ele pudesse acompanhar e monitorar as aprendizagens dos alunos. E isso é o que estava sendo posto, sendo colocado. Qual era o grande problema da Base Nacional Comum Curricular? Os professores eles tinham uma formação muito focada na dimensão de classe, né? Ele olhava a classe, ele olhava o 8º ano, ele olhava o 2º ano, ele olhava o 3º ano. Ele não olhava João do 1º ano, Maria do 2º ano. E a base veio com essa proposta de tentar observar especificamente o aluno, né? de fazer o acompanhamento, o monitoramento do aluno. Essa tem sido o grande desafio da Base Nacional Comum, fazer com que o professor ele se desprenda de algumas tradições educacionais, né? E ele consiga agora dar um olhar mais próximo ao aluno. Qual é o problema? Como mudar o sistema de avaliação nossa e o sistema de aula para que ele consiga entender o aluno, né? Ele consiga entender o aluno, ele consiga acompanhar e monitorar a habilidade daquele aluno. A gente sempre teve essa ideia de que o professor ele analisava no seu teste e na prova a classe. E agora nós estamos no momento da política educacional do governo Bolsonaro, desde aí da implementação da base, e nós analisarmos o aluno. Ora, a base ela muda tanto a formação inicial do professor como a sua formação continuada, porque ela traz, primeiro, ela traz a ideia de que nós devemos ter um monitoramento de competências e habilidades. E nós sempre trabalhamos na perspectiva, nossa formação inicial, na perspectiva de trabalhar o conteúdo. Então, não trabalhar o conteúdo e você ter que monitorar essas habilidades e competências sempre é um desafio, acho que o maior desafio que tem hoje, que é a mudança da forma de avaliar, a mudança da forma de dar aula, como acompanhar necessariamente esse aluno. E isso coloca tanto para o professor, e eu vou mais além, coloca para o coordenador pedagógico também e para a gestão também um outro desafio. Para o coordenador, ele passa a ter uma
uma função mais de pesquisador mesmo, de acompanhamento desse professor para que ele possa também acompanhar o seu aluno. Isso muda radicalmente a forma como o coordenador pedagógico trabalha. E também a gestão, no sentido de falar o pedagógico, também muda, porque o professor, ele passa, o gestor, ele passa a ter que ter uma capacidade de leitura da realidade pedagógica da sua escola muito grande, no sentido dele ter que ter diversas observações de variáveis para que ele possa acompanhar as competências, as habilidades de língua portuguesa, de linguagem, as habilidades de matemática, as habilidades de ciências urbanas. Isso a gente tem feito algumas consultorias em escolas, temos visto o grande pânico que o primeiro professor tem, porque ele não tem instrumentos, não foi formado, não existe nenhuma sinalização de política pública para a formação desse professor em relação a isso. E os coordenadores também perdidos, não sabem como fazer isso, eles só sabem que precisam monitorar as habilidades, mas até a simples leitura de uma habilidade, de como implementar no meu plano de aula, no meu plano de curso, isso, e depois transpor isso para a avaliação, isso que eu acho que é o grande problema hoje que a Base Nacional, é um dos problemas que a Base Nacional traz. Né? Esse é um dos desafios nossos. Né? Contemporaneizando, e aí, Bruno, me permita só estender mais um pouco, foi uma discussão que eu fiz ontem à noite, você tem a sinalização da base, e aí vamos pensar a base tanto da educação infantil até o ensino médio, mas falando especificamente aí do professor do ensino fundamental, anos iniciais, e aí educação infantil também, você tem uma política nova, que é a Política Nacional de Alfabetização, que ela muda radicalmente tudo que o professor pensava e que ele tinha como prática. Primeiro, a Base Nacional, ela trazia como fruto do ciclo de alfabetização que o aluno deveria estar plenamente alfabetizado no final do terceiro ano. A base já trouxe isso para o segundo ano. Então, isso deu à educação infantil, vamos dizer, grupo 4, grupo 5, espremeu esse processo aí e trouxe uma responsabilização maior no grupo 4, no grupo 5. Por quê? Porque o aluno vai passar por avaliações externas e ele tem que estar plenamente alfabetizado aí no segundo ano, e não mais no terceiro, não é? Como havia no governo Dilma, com aí o Pacto Nacional da Idade Certa, né? Com o PNAD. E hoje trouxe isso para o segundo ano. E a nova política do governo Bolsonaro, que é o PNA, ele, além disso, ele coloca uma série de outras competências e dizendo que o aluno do segundo ano, observe que nós estamos falando de uma política no Brasil que 55% das crianças que saem do terceiro ano, isso dados do ANA, eles não conseguem ler palavras simples. E a política agora que o Bolsonaro implementa e não sinalizou como é que vai ser a formação, ele se afasta, e é isso claramente, ele deixa isso muito claro nas suas falas, tanto o secretário nacional de alfabetização como também o ministro, eles se afastam do construtivismo, né? E aí não implementa mais e não reforça mais, nem no plano nacional do livro didático, nem nas próximas formações, eles não enfatizam mais a questão do construtivismo. Então, isso cria, na cabeça de alguns professores, um grande problema. Por quê? Porque na educação infantil, sobretudo, e no ideário do professor brasileiro, o construtivismo e, sobretudo, o acompanhamento que ele faz através da Emília Ferreiro, muito até embora o professor, talvez, em alguns casos, nunca tenha lido a Emília Ferreiro, mas ele, na cabeça dele, ele olha para o aluno
e pensa, ele é pré-silábico, ele é silábico, ele é silábico alfabético, ele é ortográfico. Então, ele, intuitivamente, pela sua formação inicial, ele pensa um construto teórico para olhar para o aluno, para nortear o seu planejamento e o monitoramento desse aluno a partir de premissas que são construtivistas. Sejam elas piagetianas, sejam elas vigotskianas, né? Ele pensa assim. Quando você tem uma política pública que desconsidera esse ideário, né? E dizendo que esse ideário levou o Brasil ao fundo do poço e atribui todas as variáveis, ou as múltiplas variáveis do Brasil a uma questão do método, isso eu acho que vai também reforçar grandes problemas na educação brasileira se nós não tivermos aí claramente qual o segmento e como é que o governo vai sinalizar essas formações. Porque aí você tira do professor o que ele acredita, na verdade, embora o PNA seja uma política de adesão, mas vamos imaginar que a maioria dos municípios eles queiram. Então, para esse professor que vai fazer, esse município que vai fazer a adesão do PNA, ele vai criar um fosso epistemológico na cabeça desse professor. Primeiro porque o Plano Nacional de Alfabetização, ele, junto com as reflexões da base nacional, ele introduz o método fônico. Né? Não estamos aqui querendo fazer a discussão se o método fônico ele é melhor ou ele é pior. Há casos realmente que o método fônico dá resultado. Mas nós estamos entendendo que, nesse momento, além de todas as dúvidas que o professor já tinha, trabalhando com a base, dentro do construtivismo, pensar a base em um método, né, sintético, aí eu vejo também que tem grandes problemas. Né? E afastando, sobretudo, dos livros, porque eu acredito que os próximos livros do PNLD não virão mais com esse escopo construtivista. Aí eu acho que nós vamos ter muito trabalho para reconstruir essas ideias, estabelecer diálogos, estabelecer novas situações, novas formações, porque realmente a base já tinha um processo da leitura dela, juntos já ainda com os construtos construtivistas. Alguns problemas eu vejo com a nova política, muitos problemas em relação ao trabalho do professor. Ao trabalho do professor, entenda o que eu estou falando, não no sentido do que o professor vai ter problemas na sua formação ou no seu planejamento, mas de como é que ele vai conseguir fazer esse planejamento. Porque uma das situações que a política nacional hoje estabelecida no MEC é o seguinte, é tentar trazer as evidências científicas para a educação brasileira. O que eu quero dizer com isso? Troca-se hoje a psicogênese, o construtivismo de base, sobretudo vigotskiana, que é o que mais socioconstrutivista, né, como a gente entende no cotidiano da escola, troca-se isso e hoje se introduz em todas as políticas públicas do MEC a questão da neurociência e a questão da psicologia cognitiva da leitura baseada em evidências científicas. Tanto que a primeira conferência agora do MEC, que foi a CONAB, a Conferência Nacional de Alfabetização, baseado em evidências científicas, eles deixaram isso muito claro, que o planejamento do professor, as suas avaliações, elas devem ter instrumentos para que possam medir onde e ter evidências científicas, entenda aí, evidências científicas como psicometria dos processos de acompanhamento das competências dos alunos, eles possam medir como é que o professor está. Não ficou muito forte no MEC, dizer que os professores, eles educam, mas se você perguntar ao final do processo quantos estão verdadeiramente alfabetizados,
Aí os professores dizem, eu alfabetizei 8, alfabetizei 10. E aí o ministro fez uma pergunta, na verdade o ministro, não, o secretário fez uma pergunta muito pontual na sua fala, quando disse, quais são os instrumentos que você construiu para lhe dar base científicas, né? E aí nós vamos entendendo gráficos, acompanhamentos, para você afirmar o que você está afirmando. Então, passa-se novamente agora a ter um outro olhar de educação, né? Um olhar onde os construtos teóricos que nós acreditávamos, ou fomos pelo menos formados nele, eles passam a não mais ser priorizados pelo MEC, e aí nós vamos esquecer a dimensão do Paulo Freire, esquecer o Vygotsky, esquecer o Piaget, esquecer a Emília Ferreira, porque os novos ideólogos da educação brasileira, eles não passam, não acreditam, eles não dialogam com essa fonte epistemológica. Esse é um primeiro passo, porque o educador brasileiro acaba ficando assim. Esse educador também ele não foi formado para que ele possa medir a sua prática pedagógica, um outro problema, e ele tem uma leitura deficitária da Base Nacional Comum Curricular. Tudo isso leva-se a uma reflexão, como avaliar, né, a partir desses parâmetros, e se eu for avaliar dentro dos parâmetros ao qual eu fui formado, você não vai ter respaldo, pelo menos nos livros didáticos. Então, eu acho que são grandes desafios que nós temos, Bruno, em relação a esse período pós-Covid-19. Né? São muitos desafios que a gente vai precisar discutir, e o grande problema maior para mim que eu vejo é que nós temos a sinalização de um governo que você não tem estabilidade, né? Você dorme com uma ideia, ou pelo menos dorme com um ministro, e quando você acorda, você não tem mais um ministro, você tem uma descontinuidade da política pública, e isso, se nós formos entender como modelo, o Ministério da Saúde, que você tem uma crise global, você tem uma política, né, mundial sendo seguida pela Organização Mundial, e você tem, no meio da crise, você tem um ministro que está dando continuidade a uma política global, e o presidente da República, ele simplesmente elimina o ministro. Ora, eu não estou querendo problematizar a questão da saída de Mandetta, não é isso. Mas eu estou querendo tomar como exemplo. Se dentro de uma crise global, de uma pandemia, você tem uma sinalização, né, da saída do ministro, você imagine quando nós formos falar de educação. Né? Você imagine como nós vamos falar agora, pós-crise da Covid-19, onde nós já estamos chegando a uma articulação de 600 milhões agora no governo, sinalizando para essa crise, empresas colocando dinheiro. O que vai acontecer? A educação vai ser o primo pobre dessa crise, que seria agora a ideia de não ter dinheiro. Né? Então, como é que você vai fazer um esforço? Que agora a Base Nacional Comum Curricular pede um esforço grande da sociedade brasileira para que a implementação das políticas públicas do MEC e também da base, sem dinheiro, né? E você tem uma instabilidade desse governo. Para mim, essa é uma crise que vai muito além de uma dimensão epistemológica da base, aí passa realmente, porque isso vai afetar muito o cotidiano do professor. Eu queria só complementar, Ivanildo, porque eu acho que essa discussão é o cerne, né? E o CEAP tem um trabalho muito forte com formação de professores, né? E eu acho que você passeou bem aí por essa dimensão da formação do professor. Mas eu queria levantar um outro tópico que para mim é um desafio que a gente precisa ficar atento e que sua fala tangencia, que é, se você observar a própria orientação da base em relação ao percentual dos conteúdos, né, nos quais 60% é um conteúdo padrão, fixo e comum, né, a todo o território nacional, e os 40% local.
Isso tem aberto, está todo mundo acompanhando, tem aberto, na verdade tem escancarado, né, uma ocupação desse espaço exatamente pelas editoras. Quer dizer, quem são os grandes, quem estão sendo, né, os grandes conteudistas nesse momento são os sistemas de ensino. E eu estou falando isso porque, embutido, como a gente diz, embarcado nos sistemas de ensino, o que a gente está observando é que vem junto toda a proposta e concepção, aí é gravíssimo, da formação do professor. Então, dito de outro modo, quem está expressivamente influenciando a formação de professores hoje no Brasil são as editoras. A gente não pode perder de vista. Não é? Quer dizer, o conteúdo local, que é aquele 40% que as redes, as escolas têm autonomia para fazer, do ponto de vista da produção de material didático, não acontece, ou pelo menos não está acontecendo. Isso significa que os 60% está sendo, eu diria, incorporado nas práticas como o 100%, porque é caro produzir, o professor não tem informação para produzir. Você abriu aí, logo em seguida, a minha fala, lembrando bem de que a gente está sendo empurrado nesse momento de pandemia para viver a utilização de recursos tecnológicos, mas sem o preparo. Então, estamos no momento do vale tudo digital para ocupar os meninos, né? Então, se as escolas, sobretudo, mas não apenas as privadas, hoje têm professores que, mesmo de forma atabalhoada, que não é culpa deles, mas está fazendo alguma coisa digital, está sendo valorizado. Mas isso não quer dizer que seja um material ou um recurso de qualidade para enfrentar os desafios absurdos que nós temos de aprendizagem nesse país. Então, eu acho que você traz uma questão da formação de professor que o SEAP está muito atento e que eu queria colaborar. Já, inclusive, abrindo, quem quiser fazer algum comentário aí, porque a gente vai passar, Ivanildo, para uma outra etapa aqui desse papo, que é fundamental, que está casado com essa. Quer dizer, você não tem um nível de preparação, de formação desse professor e, ao mesmo tempo, você tem uma necessidade, fruto de uma especificidade muito grande por conta das competências, de criar, de planejar as suas aulas. E essa necessidade de planejamento, sem compreender bem a base, está gerando um outro problema. Então, como é que você tem visto, como é que você pode nos ajudar a pensar quais são os grandes desafios agora relacionados ao planejamento efetivo, né, disciplinado do professor? Eu vou falar a minha experiência em relação a uma escola particular aqui de Salvador, na verdade uma rede, mas eu trabalhei o ano passado com a escola adventista e nós passamos 6 meses discutindo a base para tentar mostrar a eles como é que chega a avaliação, tá? E foi muito penoso, entendeu? Foi um trabalho prazeroso, mas ao final foi penoso, por quê? Porque as concepções do professor são muito enraigadas na questão do conteúdo. Então, ele dá a aula dele, ele tem na cabeça dele uma sequência, é renascimento, depois reforma, depois... Então, quando você mostra que não mais esse conteúdo, você tem que casar esse objeto de conhecimento agora, né, com o que ele precisa, com o acompanhamento do aluno, esse acho que é o grande nó. O MEC disponibilizou no seu site algo bastante interessante, porque você pode baixar um arquivo em Excel, chega lá no MEC, e você baixa com todas as habilidades, né? Depois, se você tiver um certo traquejo no Excel, você consegue mapear quais são as habilidades que você quer e, a partir dali, fazer seu plano. Só que o plano do professor sempre foi assim: conteúdo, objetivo geral, objetivo específico, avaliação. Então, na cabeça do professor, ele tem uma sequência que está focada no ensino. Quer dizer, dentro do processo de ensino-aprendizagem, o polo que na cabeça de todo mundo ele vai para a aula é o ensino. Né? Ele não estava muito preocupado com a questão da aprendizagem. Então, ele media assim, ó, se o aluno tirou 7, tirou 8, está tudo bem, está tudo tranquilo. Aqueles que tirou 2, tirou 3, eu coloco lá, vejo lá como vai ter recuperação, mas ele não sabia muito bem, ou não sabe muito bem. Ele tirou 2,
Mas se ele tirou 2, ficou faltando 8 pontos, 8 competências, 8 habilidades que o menino não adquiriu. Então, ele, na outra unidade, ou no outro processo, ele esquece aquilo que o menino não conseguiu construir e ele passa para frente. Ou seja, vai. Essa é a ideia, basicamente, da maioria esmagadora dos professores. Só que o que a base traz é completamente o contrário. Ele tem que, tudo bem, se eu tenho 10 habilidades que foram discutidas e o aluno só conseguiu 2, eu tenho que trabalhar agora as outras 8. Ele não pode sair daquele ano letivo sem ter aquilo ali consolidado, como direito de aprendizagem do aluno. Então, isso é que eu vejo. Então, a gente precisa eu construir um instrumento, e aí, quem quiser depois por e-mail eu posso passar, um instrumento onde o professor ele precisa trazer o conteúdo dele e do conteúdo ele mostrar quais são as habilidades. Então, eu tenho uma habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3. João, auxiliadora, Ana Paula, Célia, César, conseguiram consolidar essa habilidade? Conseguiram. E quem não conseguiu, montar estratégias para poder fazer com que o aluno ele consiga, os alunos que não conseguiram essas estratégias, ele não consiga ficar fora desse processo. Que, na verdade, é pensar e ressignificar aquilo que nós chamávamos de recuperação paralela, né? Que a gente pensa sempre como final de unidade, mas agora, muito pelo contrário, pensar que essa ideia de recuperação paralela, vou falar assim, esse nome bem genérico, uma questão para todo mundo entenda, ele tem que ser a toda aula, tem que ser constante. Isso é que é trabalhoso na base, é de você estar fazendo esse acompanhamento dessas habilidades e a avaliação ela passa a ter um outro patamar, que não pode ser mais aquela avaliação vista no final de um processo. Eu finalizei aquela unidade didática e aí eu faço uma avaliação e dou uma nota. Não, a avaliação deveria já ser isso. Todos os teóricos falam isso, mas agora a política pública pede para que você possa ir acompanhando gradativamente esse aluno e reforçando isso. E isso dá muito trabalho. Acho que esse que é o trabalho. Eu passei esse período de 6 meses lá na escola adventista, quer dizer, que é um complexo, né, de 12 escolas, a gente discutindo isso, né, de como é que você vai fazer da sua aula, passar o objeto de conhecimento e, ao mesmo tempo, você está fazendo esse acompanhamento e monitoramento dessas habilidades. Isso, que para mim, é o que deu mais trabalho de fazer com que o professor entendesse, né? Porque hoje é bem singular. Eu entro, dou aula, boto o meu conteúdo na lousa, o aluno copia e dia tal eu faço a avaliação. 100% dos professores a qual eu trabalhei o ano passado nessa consultoria faziam isso, né? E a gente desconstruir isso, eu acho que foi o maior problema. Mas hoje o desafio é isso. O desafio é a gente se desconstruir para fazer com que a base seja o aprendizado do aluno. Eu não sei se fica mais dinâmico. Alguém quer complementar, fazer alguma Pode falar. Quem observação? quiser, eu vou desmutar todo mundo aqui. Está todo mundo desmutado aí. Quem quiser ir falando, pode ir. Quem for falando, pode. Tem um recurso, vou passar aqui. Tem um recurso que é esse daqui, ó. Alguém levanta a mãozinha e Opa. aí quem for levantando a gente pode ir falando. Porque se abre geral também acaba virando uma. Aproveitando o momento aí de assessoria, como é que eu ponho todo mundo na tela? Que estava assim, eu fiz alguma coisa aqui, não consigo mais ver todo mundo ao mesmo No tempo. final da tela tem um quadradozinho, Embaixo? uns quadradinhos, aí você vai batendo e vai ele vai fazendo aí, todo mundo, você consegue ver todo mundo. Agora, gostei. É só Mas, para Vanildo, você, então vamos viu? conectar. Boa. Então vamos conectar, vamos seguir aqui. Você, no início, já quando fora perguntado sobre os desafios de modo geral, você já trouxe um pouco a avaliação. Mas eu queria que você explorasse um bocadinho mais. E como é que fica o papel da avaliação dentro desse contexto de fragilidade, dispersão, ainda uma política nacional, do meu modo de ver, muito aquém do que precisamos, insisto, muito direcionada pelos grandes sistemas de ensino.
inclusive com orientações, né? Eu mesmo, na condição da equipe do CEAP, de integrante, a gente está muito próximo de uma editora em especial e eu fico chocado quando eu vejo como fazer a avaliação, aquela receita de bolo lá e aquilo sendo, de algum modo, um recurso de formação absolutamente homogeneizado para todo mundo. E a pergunta que fica é: como é que a avaliação, que no fundo é a razão de ser de todo o processo educativo, ou seja, como é que a gente consegue mensurar de forma qualitativa e segura a aprendizagem desses meninos, já que a gente, como você disse muito bem, vem de uma fragilidade absurda aí, relacionada ao entendimento da base, relacionado diretamente ao planejamento, e isso vai bater na avaliação. Como é que fica a avaliação, Evanildo? Em relação às editoras, Bruno, eu concordo com você, mas eu queria acrescentar uma situação que eu acredito que as editoras elas estão voltadas para o que é mais confortável para ela. Em que sentido? Elas também não sabem como fazer, né? Então, elas estão voltando para um tradicional que eu tenho visto algumas editoras me chamando para poder a gente conversar, fazer um diálogo, mas elas também não sabem. Por quê? Porque elas dependem de profissionais que precisam desse arcabouço. Elas não têm também esses profissionais, né? Porque ainda está muito nebuloso para todo mundo isso. E quando te fala de educação, por exemplo, infantil, e aí eu vou me zimar de responder isso, você está me perguntando para a educação infantil, porque hoje é um grande mosaico de coisas, um grande nó. Na educação infantil hoje não tem como responder, para mim, não tem como responder, dado a nova política do governo, né? Porque como é que você vai fazer com que um indivíduo que acredita em uma epistemologia, né? Ele entende aquilo, foi formado naquilo, e você, no meio do processo de construção de uma base nacional, né, de construção de habilidades para a educação infantil, você muda a política nacional de alfabetização. Para mim, avaliar a educação infantil hoje é um grande nó, né? Mas falando da educação, do ensino fundamental, para mim, o principal processo, e aí desemboca no que você está fazendo, é se desvincular dos livros didáticos. Se você ficar vinculado à sua prática pedagógica, ficar ainda vinculada aos livros didáticos, hoje o professor não consegue caminhar junto com a base, porque as editoras elas estão chamando para trás, elas estão chamando para você tudo bonitinho no sentido dela trazer as habilidades, mas quando ela não finaliza no sentido de uma avaliação, ela vai, né, fica implícito a ideia de uma avaliação como a avaliação normal mesmo, de teste e de prova, né? Você não consegue, pelo viés do livro didático, conseguir fazer essa avaliação. A outra coisa é que nós temos que perder, e pensando na Base Nacional Comum Curricular, nós temos que perder essa ideia de avaliação somática mesmo, somativa, no sentido de você ter semana de prova, ter semana de avaliação. Isso não casa com o escopo da base, né? As avaliações elas precisam ser diárias. Isso, para mim, é um trabalho absurdo do professor, além de todas as demandas, você ter que ter a avaliação constante disso. Então, ficar preso a livro didático, para mim, não tem como você vencer a avaliação. Segundo, você vai ter que fazer o seu monitoramento, o trabalho da avaliação, fazer um planejamento para que você consiga avaliar quais são as habilidades, quais são as competências daquele aluno. E aí geralmente, o que é que eu tenho falado? Aí, minha experiência de coordenador pedagógico. Você dividir a sua sala em blocos que eu tenho chamado de grupos operativos e grupos epistêmicos. Então, você sabe que tal aluno ele consegue adquirir tais habilidades. Então, você consegue reorganizar a sua sala de aula ou fazer um novo croquis da sala de aula para você conseguir atacar alunos que sejam de habilidades diferenciadas. Você não tem como homogeneizar mais a sala. Até então, você conseguia homogeneizar a sala. Vou dar um conteúdo para todo mundo. Não tem como você fazer isso.
Então, você tem que fazer um tipo de monitoramento e você consiga mapear. 3, 4 alunos, eles conseguem fazer isso, 5, 6 alunos conseguem, e você ir dando uma aula que você consiga, ao mesmo tempo, atacar esses grupos. Agora, dando, dentro da sua própria aula, você tentando dar um acompanhamento e uma atenção diferenciada para alunos. Não existe mais possibilidade de você dar uma aula para o terceiro ano. Eu tenho que dar aula para a Altamira, para a Rosângela, para a Célia do terceiro ano, para a Leila, para a Laila, para a Lene. Então, ou seja, eu tenho que ter uma aula que seja diferenciada. Então, a pedagogia diferenciada que o Pirrenot já tinha discutido isso, que não tinha sido implementada no Brasil, ela precisa ser discutida. Agora, óbvio, nós não tivemos formação para isso. Nós não tivemos nenhuma discussão para isso. Nós não temos pesquisas ainda no Brasil sobre isso. Nós temos ainda as faculdades e as universidades reticentes em relação a isso, ou pelo menos não sensíveis a essa realidade multifacetada que a base traz. Porque nós temos que, para mim, nós temos que superar a ideia de discutir a base. A base já está implementada. Eu tenho visto algumas lives, sobretudo falando da base nacional comum, se deve ou não deve implementar a base, ou se deve ou não deve falar da base, a base já está posta, já está homologada, não tem como a gente fugir da base. Agora é dialogar com ela, entendeu? E avançar. A gente não pode retroceder. Nós não estamos em 2016, nós estamos em 2020. Então, o momento de discutir a base era 2016 para baixo. Agora não, agora nós temos que implementar e ajudar o professor a tentar fazer isso. Agora, obviamente, você não consegue fazer isso com 30 alunos em sala de aula. Esse é um problema. Você não consegue dar um monitoramento e um acompanhamento do aluno com 35, 40 em sala de aula. Você com 5, 6 alunos de educação especial na sala de aula. Esse eu acho que é um diálogo que tem que ser feito. Você consegue, para você fazer um bom monitoramento, tem que ter 15, no máximo, em sala de aula, né? E você estou colocando 15, colocando de lambuja aí os 2 que são contados na matrícula quando você coloca um aluno de educação especial. Você não consegue também fazer isso só você. É preciso que você tenha, junto com você, uma equipe interdisciplinar. Você não consegue fazer isso, cada professor puxando para um lado, o professor de matemática deu aula dele e foi embora, o de história deu aula dele e foi embora, porque o monitoramento dessas habilidades é preciso que seja em conjunto. Então, a gente precisa rever muita coisa na escola. Esse, para mim, foi um grande desafio no diálogo com algumas escolas particulares. Peraí, Sara, que eu dou a falar para você. Quando você faz isso, então é preciso ter, primeiro, planejar de forma interdisciplinar, precisa rever os insumos da escola, precisa rever o número de alunos. Agora, claro, isso tem que ser uma discussão, tem que ser ampliada e tem que ser muito fortemente discutida pelos professores, porque senão você vai continuar com 40 em sala de aula, você não tem como monitorar, e aí a prática vai virar essa mesma avaliação, tendo que ser uma vez no mês, porque você não tem como fazer isso. Se ela quer falar, eu vou dar uma oportunidade para ela falar aqui. Pode falar, sim, pode. Se alguém quiser falar, está aberto aí para a gente conversar. Então, eu acho que a questão da avaliação, Bruno, não passa só por uma questão do professor, não, velho. Passa pela organização do espaço, tem que ser outra. O espaço fala, a gente sabe disso. Então, o espaço não pode ser mais uma educação com 40 alunos em sala de aula, não pode ser mais educação onde o professor ele entra, dê a aula e vai embora. Tem que ser interdisciplinar, não tem como a gestão, a coordenação não participar do processo educativo. O processo de avaliação não pode ser mais do professor, tem que ser da escola como um todo. Não tem como você tirar o pai, desresponsabilizar o pai desse processo. Então, isso tudo vai impactar nessa organização. Agora, isso aí é um outro paradigma. O que a base traz é um outro paradigma, né? É uma outra forma de pensar a educação. Que estava se começando a discutir isso, veio a pandemia, deu uma parada. Então, vamos agora perceber isso de outra forma. E eu, na minha fala, logo no início, eu falei que com essa questão da Covid-19, vem a questão do financiamento. Porque tudo isso que eu estou falando, você diz assim, mas tem que tirar 40 alunos de uma sala. Mas para você tirar 40 alunos, você tem que ter 2 custos de 20. Né? Tem que ter professor para uma sala de 20 e outra sala de 20.
Então, como é que vai estar o custo disso? Como é que as escolas vão estar fazendo isso? Como é que o governo vai sinalizar em relação a isso? Porque se nós não tivermos esse investimento também, já vimos perdendo desde o governo Temer, não tivermos investimento para isso, não vai mudar. Né? As editoras não vão mudar porque elas não vão ser fomentadas a fazer isso, então o livro vai continuar a mesma coisa, o professor não vai ter formação, então para ele vai continuar a mesma coisa. Quem é, no fundo, quem vai perder, realmente o aluno continua perdendo, porque ele não vai ter isso. Né? Só uma observação, Ivanildo, eu acho importantíssimo esse debate. Já passou uma hora aí, né? A gente talvez nem tenha sentido, mas essa observação que você faz por uma outra cultura da escola, isso realmente não é de agora, né? A gente que estuda educação já há um bom tempo percebe essa crítica há muito tempo, né? Quer dizer, agora talvez as coisas estejam se agudizando mais, porque a contemporaneidade vai exigindo, né, novos papéis sociais, né? Outros paradigmas de formação, de fato, infraestrutura da escola. Mas, assim, o CEAP, que é um centro que estuda a formação de professores, a gente entende que professor e coordenador são as lideranças pedagógicas da escola. E aí, quando você lembra que as próprias editoras estão confusas, eu assino embaixo, estão confusas mesmo, mas é uma confusão que, de algum modo, gera uma influenciação no processo escolar, insisto, por conta dessa não clareza, que traz um dano absurdo. Então, quem precisa assumir as rédeas e não aí botando mais uma responsabilidade nas costas do professor e do coordenador, são os profissionais da educação. O que eu quero dizer é que a gente, de algum modo, está vivendo um processo de fragilização e precarização da educação, porque a gente também não assume o nosso protagonismo de sempre, ou seja, um protagonismo que nos clama há muito tempo, não é de agora, né? Só que agora o poder desses conglomerados, e aí eu já trago à baila também essa questão das grandes fusões, que começou no ensino superior, mas agora está descendo para a escola básica. Quer dizer, é um movimento também, Ivanildo, de resgate por uma politização do processo da formação, que nunca foi tão importante a gente fazer e rápido, né? Só fazendo um link aí, antes de passar a palavra, ontem eu estava vendo, anteontem eu estava vendo numa live, né, do Eduardo Moreira com o Pedro Cardoso, né? E Pedro Cardoso terminava a participação dele de uma forma brilhante, ele dizendo alguma coisa do tipo: talvez a gente insiste na formação de no caso, né, analogia, né? Ele dizendo, talvez a gente insista em comunicar à sociedade, ele falando mais do ponto de vista ideológico da esquerda, a esquerda talvez insiste em tentar discutir por viés da ciência, por viés da racionalidade, mas há um momento em que você talvez tenha que mudar a linguagem para alcançar mais gente. E aí eu estou falando isso porque eu acho que os modelos de formação de professores, a palavra é feia mesmo, né? Porque acabou que se disseminou pelo país como modelo de formação, mas assim, as propostas de formação, elas têm uma linguagem nada sedutora, né? Então, eu estou aqui junto com meus pares, todo mundo professor, e todo mundo sabe do que eu estou falando. A gente não tem nenhum, literalmente, tesão para viver mais processos de formação, né? E essa mudança de linguagem, do jeito da gente pensar a formação, eu acho que também é muito importante. Os processos formativos que o SEAP é convidado a participar são sempre muito iguais nas escolas. As famosas semanas pedagógicas são sempre muito iguais, são sempre muito caretas, são sempre muito chatas, são sempre muito pouco sedutoras. Quer dizer, você vai criando uma desaproximação com um perfil de público profissional da educação completamente danoso para o processo educativo, curricular, formacional. Então, eu acho que essa discussão toda, que merece uma live 2 aí, né? Fica a dica, fica a sugestão. A gente precisa discutir muito seriamente os modelos, né? Que eu não gosto da palavra, mas como é conhecido, quer dizer, os processos de formação de professores. Não dá mais para a gente ser formado na lógica de sempre. Essa lógica não funciona mais. E só para encerrar mesmo, o Pedro Cardoso falava tudo isso para dizer Jesus Cristo, que nunca escreveu um texto na vida, se comunicava por parábolas, por mensagens, talvez tenha a sua mensagem universalmente disseminada de uma forma muito competente, né?
Quer dizer, quando a gente fala de Jesus, a gente fala por parábolas, a gente fala por histórias. Quer dizer, isso tem um poder convincente que nos transforma, que nos modifica. E a gente está insistindo numa homogeneização de processos formativos que, para mim, já está falido, né? Infelizmente. Eu concordo com você. Eu queria só, assim, pensar não tem outra palavra nesse modelo. A gente que trabalha com concurso para concurso também, né? A gente chega à noite, basicamente, aí vamos pensar no CEAP. O CEAP foi muito feliz quando a gente trabalhou tanto o concurso para o Estado como para a Prefeitura, porque o professor chegava de noite na sala de aula e ele achava que teria aquela aula maçante, então ele já passava, né? O dia inteiro, 40 horas trabalhando. Quando ele chegava no CEAP, ele via uma outra forma de aprender, né? Ele via algo bem mais leve, bem mais interessante, né? E a gente ia até 10 horas da noite, muitas vezes até 10h10, e tinha aquela questão, pô, mas eu nem senti o tempo passar. Como acontecendo nessa live, eu acho que muita gente é assim, pô, mas já temos 1h10 e não estamos vendo o tempo passar. Então, a gente precisa pensar realmente esse novo modelo. Não dá para ser mais essa coisa maçuda, né? Não, tem que ser uma coisa bem mais leve, bem mais lúdica. Conteudista, como você disse, é muito Conteudista, né? Essa coisa tem que ser muito mais estética, menos epistemológica e muito mais dramática, no sentido de você usar outros recursos, para que a gente possa ser menos duro e mais leve nesse sentido de formação e aproximar essa questão da vida, né? Mas tem uma coisa que nas formações a gente tem, eu tenho sentido falta, é a gente não aproximar o que efetivamente o professor vai ensinar com a sua vida, né? Ou o sentido, dar um sentido primordialmente ontológico de vida para o professor primeiro, porque muitas vezes nós estamos, eu vou falar como coordenador pedagógico da rede pública, nossos professores eles estão sem sentidos ontológicos. Ele não tem sentido, daqui a 10 anos eu vou ser o quê? Daqui a 5 anos eu vou ser o quê? Então as coisas estão muito imediatas e eles estão perdendo isso. Então, se você perde essa noção, também você não tem sentido para você ensinar. Então, eu acho que as formações precisam também voltarem a ter essa coisa de vida mesmo, de projeto de vida, e que a gente não tem, né? Estamos sendo esmagados por esse capitalismo que só visa a questão do tempo, do encurtamento do tempo, que nem o tempo a gente tem mais, mas pelo menos a questão do dinheiro. Né? O produtivismo, né? Ivanildo, eu vou abrir para a gente encerrar. Quem quiser fazer algum comentário, quem gostaria. Como é que levanta a mão? Eu tentei ficar... Eu também tentei levantar a mão, mas eu não consegui não. Então eu também não achei aqui, onde é que levantava a mão. A mãozinha. Aí eu levantei aqui. Boa tarde, gente. Professor Ivanildo Cajazeira, muito bom te ouvir. Parabéns pela explanação. Bruno, obrigada pelo convite. Mas eu queria só deixar um registro. Assim, a fala do professor me remeteu uma história que eu vivi há uns anos atrás, quando eu morava no interior. E o professor falou o seguinte, que a gente não pode mais ficar preso ao livro didático, né? Nessa questão que a gente está vivendo agora da BNCC, o livro didático deixa de ser a Bíblia, né? E a gente procura, então, outras alternativas. Entretanto, professor, a gente tem realidades hoje em sala de aula do interior deste país, em que o livro ainda é a grande Bíblia, porque é o único recurso, entende? Porque não chega a internet, não chega outras possibilidades formacionais, não chega outros recursos, não chega absolutamente nada. Eu estou falando isso de propriedade mesmo, de uma professora que fui da rede pública, que cheguei em salas de aula, em roças, em sítios, que você olhava assim, você se questionava se tinha gente vivendo ali mesmo, certo? Porque a pobreza e a desigualdade ainda são muito grandes, infelizmente, né? Então, assim, aí eu faço uma analogia com o que está acontecendo aqui no país, né? A Caixa Econômica, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia pede para que as pessoas acessem um aplicativo
Para poder receber os R$ 600. Sim, mas eu preciso de internet, eu preciso de dados móveis, eu preciso de celular. Então, é um desafio, é um registro que eu deixo essa fala assim, mas é emblemática em nome de uma população que existe, de uma escola que existe e está resistindo. Ela usa, sim, o livro didático, e muito, mas também procurando outras alternativas na natureza, na convivência, no que ela pode para poder sobreviver, né? Nos seus processos formacionais. Então, é um desafio, é uma questão muito penosa para essas escolas, para essas comunidades, principalmente as rurais, quilombolas, né? Comunidades do interior do país. E eu deixo essa reflexão, né? Porque, assim, infelizmente, a gente pensa a BNCC, a gente discute a BNCC de um contexto urbano nosso, e a gente parece que meio que esquece do que está acontecendo também em outras realidades escolares, né? Mas é só uma provocação mesmo para a gente pensar nesse sentido, porque a BNCC ela foi posta, ela foi dada, a gente já está trabalhando com isso, a gente já discute isso, nós estamos aí numa luta, né? Com as escolas, com coordenação, com professores, mas tem escolas ainda que nem sabem direito o que é, como se dá e como se processa e o que é isso mesmo de BNCC. Então, esse país é muito grande, as dificuldades são imensas e a gente vai continuar aqui por tudo isso que a gente acredita, né, que é a educação. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade e eu gostei muito de estar aqui com vocês compartilhando isso. Obrigada. Obrigado pela reflexão. Não, é isso mesmo. A gente está falando, quando a gente fala mesmo do livro didático, obviamente a gente está preso a ele, não tem como, nessas comunidades, como você fala, não tem como a gente fugir, mas alternativas têm que ser feitas, têm que ser postas para que a gente também ele não seja o único, né, a única fonte para que a gente possa construir a nossa prática diária. Agora, essa questão que você fala de não conhecer a BNCC, eu vivo isso aí praticamente o tempo todo. Eu tenho feito algumas lives, tenho feito agora muita gente, eu fiquei espantado de ontem, pessoas que nunca ouviram falar da Base Nacional Comum, entendeu? Você tem professores que estão na sala de aula e que nem ouviram falar da base. Para mim, isso foi assim, é uma realidade que choca, né? Porque você já tem praticamente 3 anos disso, né? Mas é a realidade, né? É a realidade do país. Obrigado. Deixa eu aproveitar e dar um spoiler para quem está aí até agora. A gente vai ter na próxima quarta-feira, o card vai ser divulgado ainda, uma outra live seguindo essa proposta aí de ampliar os desafios contemporâneos com a professora Laíla Sampaio, né, que acabou de falar aí. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura visual e formação de professores. Então, fiquem atentos ao card, ao número da sala, para a gente se encontrar aqui na próxima quarta-feira. Ivanildo, queria te agradecer demais aí sua experiência a serviço aí da nossa ampliação da forma de ver o tema. Vamos fazer a 2, vamos fazer uma continuidade focada BNCC e formação de professores. E a gente também compartilha. Mais uma vez, agradecer a cada um de vocês aí que esteve aqui com a gente nessa 1h20, né, praticamente. E vamos continuar nosso processo formativo nesse período, se cuidando, tá bom? E logo, logo, estamos juntos. Quem quiser sugerir também temas para nova live também, escreve no nosso zap aí, no meu, do Ivanildo, que a gente providencia fazer acontecer, tá bom? Valeu. Ivanildo, brigadão. Um abraço. Nada, sim. Nós estamos aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigadão. Deixei gravando e aí vou passar aí o link para a Bruno, depois ter acesso no site do CEAP para que a gente possa ampliar aí a visualização dessa live. Tá bom? Um abraço, Maravilha. Pessoal. E aí, fica em casa. Valeu. Até quarta-feira. Até quarta. Valeu.